gente! Tudo bem? Bem! Eu sou a Monique Rangel, sou a sua professorinha de artesanato e seja bem-vindo ao tutorial da Moana! Aqui você vai aprender a fazer muita arte com as mãos. Essa é a minha missão e a sua é reproduzir essas lindezas. Esse é o passo a passo da Moana, essa daqui que eu tô mostrando pra vocês. Mas aqui no canal já tem o passo a passo do Maui, o passo a passo da Moana Baby e você não pode perder. Então já garanta aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você adquirir o combo de apostilas dessa coleção. E ainda virão outros personagens, como o Puá, o Rei Rei, o Kakamora, completando 6 personagens que você vai pagar uma pequena taxa para ter acesso aos moldes. E o passo a passo vai estar aqui disponível para vocês por tempo indeterminado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo no botãozinho vermelho aqui embaixo e já deixa o seu like no vídeo para eu saber se você está gostando de toda essa presepada que eu estou trazendo aqui para vocês. E vamos agora então para o passo a passo. E olhem só. A costura aqui do corpinho, eu comecei fazendo o caseado aqui do sovaquinho, no cantinho, e aí fui descendo para poder fazer o quê? Conseguir fazer a costura e já enchendo os dedinhos. Então, isso aqui vai facilitar muito, porque depois que esse corpo estiver costurado, eu não preciso me preocupar em encher os dedinhos, que eles são bem fininhos, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o enchimento nessas extremidades bem fininhas. Então, assim, fiz o caseado e já faço o enchimento. Aqui, o microcaseado, ele tem uma importância muito grande, porque vai fazer o processo de fechamento das duas partes e mesmo assim vai ter espaço para fazer o enchimento. Então, aqui, ó, o palitinho, muito importante nesse momento, para poder fazer o enchimento localizado, né? Então, eu fiz o processo de enrolar o enchimento aqui e vou levar lá no dedinho. E vou introduzir a fibra, depositando lá dentro. O palitinho bem vazio e a fibra fica aqui. Olhem só como é que fica fofinho. Aí, depois de fazer o enchimento desse dedinho, aí eu volto aqui com a costura, fazendo o próximo dedinho. E assim sucessivamente. Chegando aqui nesse ponto, minha filha, vamos conversar. Presta atenção. Aqui embaixo ainda tá aberto. Ó, comecei a fazer o caseadinho aqui na borda e parei pra poder fazer um enchimento aqui desse tronco. Completando aqui o bracinho, ó, tudo bonitinho. Vocês estão vendo aqui essas peitinhas aqui, né? Ó pra isso aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Isso aqui também é um enchimento localizado, que a gente, ó, dá volume nos locais estratégicos pra poder ficar, ó, com a protuberância necessária. E aqui no molde vocês conseguem perceber que tem essa voltinha, porque faz parte do formato da silhueta da Moana. Então, você vai preparar esse seio aqui nesse formato. Aqui na frente vai ficar pontudinho e aqui também. Não tá torto, tá? Parece, Monique, mas parece que um peito tá acima do outro. É porque ela tá de lado. Vocês têm que entender o procedimento, tá? Então, pra fazer essa protuberância, eu fiz um furinho aqui na parte de trás. Com esse palito aqui, ó, que ele não tá aqui à toa. Com esse palito, eu comecei a empurrar o enchimento aqui pra frente. Segurei aqui, ó, com a minha mão. Segurei aqui na parte de baixo, pra poder esse enchimento ficar mais centralizado aqui. Tá? Então, fui introduzindo aqui e levando lá pra frente, fazendo pressão aqui. Fiz pressão, ó, vocês conseguem ver, ó lá, ó, como que o palitinho, ele chega lá na frente, fazendo pressão. E assim eu fiz também desse lado, levando aqui, né, nessa proporção. E também, o que que eu fiz? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de enchimento. Com a pontinha do palito, fiz aqui a pontinha do cotonete, que vocês, né, já estão craques de ver aqui, eu fazendo esse enchimento. E aí, eu vim aqui, ó, no furinho. Ah, esse furinho aqui, ó, é na altura estratégica, porque aqui vai entrar a blusinha, tá? E aí, vai tampar isso aqui. Podem ficar despreocupados. Então, aqui, com esse tanto de enchimento, levei lá na frente e vou depositar, ó, lá na frente. Coloquei. Vou lá, empurro lá aonde eu fiz o processo de esgarçar o feltro.
Então, assim, controla o enchimento aqui nessa voltinha, faz aqui a pontinha, tá? Também, ó, vai chegar uma hora que vocês podem fazer dessa forma, ó. Segurar os peitinhos assim, com o dedo aqui limitando em cima e o dedo limitando embaixo. E vai, ó, empurrando em cada ponta. Ó, uma ponta aqui e outra ponta aqui. E é isso, gente, não tem muito mistério. O enchimento é assim que fica, nessa localização aqui dos seios. Depois, a blusinha vai vir aqui em cima, dando todo o toque final nesse busto. Então, na hora de fazer o enchimento, completou aqui o tronco, já passa pra fazer os seios, tá bom? Aí, agora sim, eu vou finalizar aqui o caseado nessa lateral e nessa lateral aqui também, no meio, pra poder completar o enchimento aqui dentro, tá? Pela abertura que vai ficar aqui embaixo. Essas são as perninhas que eu já costurei. As laterais, unindo a parte de trás com a parte da frente. Marquei o gabarito dos dedos de forma espelhada, né? Então, esse pezinho tá marcado a partir do dedão, né? Do dedão pro mindinho. Aqui também, dedão pro mindinho. Já fiz também a sola, colocando o papelão com o feltro, né? Passei uma cola, deixando a bordinha pra fazer o caseado. Então, aqui o próximo passo é costurar essa parte aqui em cima, unindo o formato aqui dos dedinhos. Então, vocês podem colocar alfinete para poder conseguir fazer o formato certinho e fazer o caseado em toda a borda. E assim ficou o pezinho todo caseadinho aqui na parte da sola, seguindo aqui a curvatura de cada dedinho, tá? Aí, agora eu vou fazer o enchimento aqui em cima. Primeiro eu vou depositar uma quantidade de enchimento para poder dar a estrutura aqui no pezinho. Depois eu vou preencher aqui os dedinhos. Olha aqui, vou empurrando com a ponta da tesoura lá no fundo, fazendo o contorno aqui do calcanhar e de toda a volta desse pezinho. Principalmente aqui, ó, nessa voltinha dos dedinhos, para poder não ficar vazio de enchimento. Então, eu vou levando a fibra nesses cantinhos para poder ficar bem rechuchudinho, tá? Aí, depois é só completar aqui a perninha. Coloquei enchimento até aqui em cima, depois eu vou fechar essa abertura. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui o processo de vincar os dedinhos. Então, aqui eu tô com 2 fios de linha. Então, pelo gabarito, a gente já tem a noção de por onde começar, né? Então, vou voltar aqui pra cima. Eu preciso que você primeiro faça um ponto de tensão aqui, ó. Fui lá, voltei, vou entrar aqui na argolinha e vou fazer um ponto de tensão. Vou puxar, ó, tá vendo? Ficou aqui na parte de cima e na parte de baixo. Aí, agora sim, eu vou fazer a laçada, tá? Então, eu vou entrar aqui no furinho que eu fiz. Vai ficar essa argolinha. Dessa argolinha, eu vou enfiar a agulha e vou fazer a laçada da separação dos dedos. Chegando aqui no último vincado do dedinho, eu vou entrar com a agulha aqui e vou sair aqui pra lateral do pezinho e puxar. Aqui eu vou arrematar e pronto. O fechamento aqui, que eu falei, é bem simples, né? Só para poder facilitar ali o encaixe das duas partes. Então, vou fazer o ponto de alinhavo em toda essa borda. Agora sim, essa perninha está pronta para encaixar no corpinho. E olhem só, chegou o momento de encaixar a perninha no corpo. Aqui no shortinho, vocês vão precisar, se estiver transbordando enchimento como o meu tá, vocês coloquem assim mais para dentro, dá uma dobradinha, né, nesse feltro para poder receber bem essa base aqui da perna. E aí, vocês vão pegar, vão posicionar a perninha assim, ó. As duas, não coloquem as duas pra frente, coloquem essa daqui pro lado, assim, tá vendo? Porque faz uma conversa com a posição do corpo dela que é lateralizado.
Então, eu vou colocar essa perninha assim, nessa forma, e vou apertar o corpinho. Vai dar uma enrugada agora, porque eu tô fazendo pressão, mas depois, esse enrugado, ele vai amenizar, né, conforme a gente vai ajeitando o feltro. Então, aqui eu tô fazendo ponto invisível, não tem problema de fazer ponto feio, aqui é mesmo se preocupar com a fixação. Então, ó, fiz um intervalo, já vou puxar pra poder ficar já no lugar. Vou seguir aqui, fazendo mais uma carreirinha de ponto. Ó, um belisquinho em cima, um belisquinho embaixo, pra poder fazer os pontinhos no formato de grade. E aí sim conseguir fechar, montando as duas partes, fazendo uma só. Ainda nem terminei aqui a costura, aqui nessa parte interna, que é um pouquinho mais complicadinho de fazer, mas dá super certo, dá pra fazer tranquilamente. E aí eu quero mostrar pra vocês que ela já fica em pé sozinha, tá vendo? Então não tem mistério, é só encontrar o ponto de equilíbrio, fazer a pressão na perninha e fazendo a costura, né, até fechar essas duas partes. Então, ó, nessa parte interna, como já tem essa perninha, aí o macete é você introduzir a agulha, levar lá pra frente, trazer aqui pra trás, ó. Vou levar a agulha lá pra frente, pego lá e volto aqui pra trás. E pra arrematar essa costura, eu vou introduzir a agulha aqui, vou levar pra qualquer lugar, ó, saiu aqui. Aí aqui eu vou puxar, vou introduzir a agulha e vou levar pra outro canto de novo, ó. Prontinho! Aqui na junção da perninha com o shortinho, eu vou colar aqui essa tirinha, ó. Desde aqui desse cantinho, vou dar a volta. E vou finalizar aqui. Só pra dar um detalhezinho, né? E ficar mais bonito. Vou usar esse palitinho aqui pra colocar no pescoço, lá dentro, eu vou mostrar pra vocês. E vou deixar um pedacinho aqui pra fora pra poder acoplar a cabeça e facilitar o encaixe. Esse palito tem 8 centímetros de comprimento. Só lembrando que esse trabalho aqui, ele não é um brinquedo, é uma peça decorativa. Pra finalizar o corpinho, eu peguei a tinta rosa chá, tô tirando aqui o excesso no retalho de feltro. E essa tinta rosa chá vai deixar a pele dela mais coradinha. Então, eu vou fazer isso em toda a pele dela, aqui nas perninhas. Vou passar também aqui nos dedinhos. Ó, o importante aqui é não pesar o pincel com a tinta, sempre esfumando e passando aqui em todo o contorno, né, dessas partes do corpo. Então, aqui eu passei no bracinho, passando aqui nos dedinhos, vou passar também aqui na parte interna. Vou passar também aqui no pescocinho, ó, nessa entradinha, que aparece um pouco, né, na roupa. Tá bom? Aqui não tem necessidade de passar, porque vai ter a roupa. Bom, gente, o corpinho já tá pronto, com todos os detalhes da pintura, nesse bracinho, nos pezinhos. E agora, só esperar colocar a roupinha e colar esse bracinho. A cabeça da Moana consiste em, uma vez, a parte da frente do rosto, que eu já marquei todo o gabarito, seguindo a guia lá do molde. Vai ter a base do rosto. Eu recomendo que vocês assistam a aula do Maui, onde eu mostro fazendo o processo de colagem dessa manta R1 no feltro, tá? Que é o mesmo processo. Eu peguei a manta R1 do mesmo tamanho, ó, vocês estão vendo que é do mesmo tamanho, e colei aqui no feltro. A parte da cola da manta fica aqui, ó. Eu não passei cola nenhuma. O que fez aqui a junção das duas partes foi o aquecimento do ferro que fez essa manta grudar aqui. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa base aqui no rosto, bem aqui, ó, nessa posição, para eu conseguir fazer todo o processo de vincar o rosto, né, todos esses traços, aqui nessa manta e dar a profundidade e a expressão que a gente precisa. E também a gente vai precisar de uma parte, que é a parte de trás, aqui. Depois que eu fizer todo o processo da expressão do rosto, eu vou posicionar aqui e fazer o caseado em toda a borda. E aqui, na hora que vocês forem fazer a costura,
do ponto atrás, vocês vão introduzir a agulha, vai sair na frente, vai puxar e vai voltar no pontinho anterior, no finalzinho dele, né? Por isso que se chama ponto atrás. E daqui vocês vão trazer a costura e vão puxar pra ficar bem marcadinho, tá vendo? A boquinha eu já cortei 2 vezes o EVA e colhei com cola de silicone. A gente vai encaixar aqui, cuidado com o formato dessa linha, para não colocar a boquinha torta lá dentro, né? Ou muito para baixo. A boquinha tem que ficar nessa posição lá dentro, porque aí quando a gente for fazer a costura aqui, igual a gente fez nos olhinhos e aqui do lado da boca, quando a gente fizer a costura aqui, a marcação vai ficar bem no meio desse EVA. E separando o lábio superior do lábio inferior. Então, aqui, ó, vou posicionar aqui dentro, ó, pontinha aqui, a outra pontinha ali. Então, eu consigo visualizar o formato da boquinha. Aí, aqui eu já não vou mexer mais, eu vou deixar aqui nessa posição, eu vou levantar o feltro, assim, ó, não vou mexer no EVA, vou deixar lá dentro quietinho. Aí, eu vou passar a cola quente lá dentro, pra poder fixar esse EVA aqui e não soltar. Ó, vou passar a cola aqui. Ó, vou passar a unha aqui para poder não sair do lugar. Vamos terminar de colar aqui embaixo para poder a gente reforçar o gabarito e fazer a costura. Então, depois da parte de cima colada, eu vou abrir aqui e vou passar cola aqui na parte de baixo. Bem rente aqui o EVA e a manta, ó. Vou puxar esse feltro aqui e vou vincar, ó, com as pontas dos meus dedos. Bom, gente, olhem só como que ficou bem volumosa essa boquinha. Voltei aqui com o gabarito do rosto para eu conseguir marcar de novo o que a cola quente apagou, né? Então, agora sim, eu vou traçar o ponto atrás aqui da costura, dividindo os lábios, tá? Pode acontecer aqui nesse cantinho ficar um pouquinho duro por conta da cola quente, que pode vazar aqui. Mas aí vocês façam com mais cautela, né? Empurro a agulha, ó, na mesa para poder ajudar. Com cuidado, né? Para poder não quebrar. Aí puxo, volto aqui, ó. Empurro a agulha na mesa. E faço o pontinho. O importante é fazer do início ao fim. Próximo passo é preencher essas bochechinhas. Aqui, ó, quando você levanta na lateral, fica um espaço aqui, ó. Com o meu próprio dedo, eu vou dar uma esgarçada nesse feltro, levantando ele assim pra cima, ó, pra poder receber bem o enchimento aqui. Então, eu venho com a fibra e introduzo nessa abertura. Na hora que você começar a introduzir a fibra siliconada, você vai perceber que a fibra ela vai querer começar a escapulir pra cá. Aí você vai segurar aqui e vai continuar empurrando até compactar toda essa fibra aqui dentro, tá bom? Olhem só como é que fica volumoso. Então, ó, essa é a quantidade que eu coloquei até chegar aqui no limite da base. E o enchimento fica aqui quietinho, ele não sai, tá vendo? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E pronto, gente, é só isso, as bochechinhas aqui do lado e do outro. Agora sim, eu vou pegar a parte de trás da cabeça, vou posicionar aqui e vou fazer o caseado em toda essa borda, tá bom? E aí, depois eu vou fazer uma abertura aqui na parte de trás e vou fazer um enchimento para poder seguir o processo da caracterização do rosto da Moana. Depois aqui de casear toda a cabecinha, usei 2 fios de linha, depois virei aqui, fiz essa abertura e coloquei um enchimento em toda a borda, deixando bem redondinho, sem nenhuma ruga. Quando chegar aqui nas bochechinhas, se as suas não ficarem assim, ó, bem protuberantes, é só você pegar algum utensílio, uma tesoura, um palito, levar lá na frente e empurrar a bochechinha para poder o enchimento que tá aqui, ele voltar para o seu lugar, né, de origem. Agora, depois de preparar todo o enchimento, deixar tudo no lugar, vamos vincar esses olhinhos aqui, para poder dar mais profundidade e harmonia nesse rosto. Aqui eu peguei uma agulha grossinha, 3 fios de linha e vou fazer aqui, ó, o processo de vincar. Vou levar lá na frente
Vou deixar aqui uma argolinha do nozinho que eu fiz e vou voltar lá pra trás. Ó, e agora eu vou puxar com calma pra poder esse rostinho ele ficar com a profundidade aqui do olho, mas não enrugar, tá? Porque se você puxar com muita força, vai enrugar isso aqui e não vai ficar bonito. Então, ó, deu profundidade aqui, deu ênfase na bochecha, tá ok. Então, aqui eu vou deixar dessa forma e vou passar pro outro olhinho. O arremate aqui, ó, é só levar a agulha lá pro outro lado e cortar. E aí, agora, é só preparar todos os adereços aqui do rosto para poder a gente montar e fazer a pintura. Essas cores de tinta de tecido são as mesmas que eu utilizei no Maui, que é a tinta preta, a chocolate, a rosa chá e a salmão bebê, tá bom? Aí eu coloquei aqui, juntamente também com a água. Deixa eu mostrar. Coloquei um pouquinho de água para poder diluir a tinta se for necessário. Aí eu também peguei os pincéis, que esse daqui é o achatadinho, que eu consigo fazer a pintura com mais precisão, e esse aqui de forma mais esfumada. Vou usar também esse fofinho aqui, ó, para poder fazer as partes maiores esfumadas também. E aí eu vou precisar de um lencinho umedecido, se caso eu precisar também, até também para limpar os pincéis, e um pedacinho de retalho de feltro para poder tirar o excesso do pincel, tirar o excesso da tinta do pincel, para aplicar no rostinho. Vamos começar a pintura pela boca. Você pode fazer a pintura somente se baseando pelo volume do EVA que tá aqui, né? Ou você pode pegar o molde lá do papel, colocar aqui em cima e fazer o contorno aqui, ó, para poder você saber o limite para passar a tinta de tecido, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer o risquinho só para vocês verem como que fica. Com o chocolate, que vai ser aqui nessa parte superior, então eu vou carimbando aqui toda essa marcação com a tinta. Você pode botar um pouquinho de água para diluir, para ficar melhor a aplicação, ó, como é que facilita. Nesse lábio inferior, eu peguei um pouquinho da sujeirinha aqui da tinta chocolate com a rosa chá e tô carimbando aqui, ó, esse contorno. Vou passar um pouquinho de água. Agora eu tô passando a caneta permanente preta aqui nesse meio da boca para dar mais profundidade e mais volume, né? Porque eu aprofundando aqui o meio, eu destaco mais os lábios. Então, eu vou fazer só aqui nesse meio. Não vou fazer nos cantinhos não, tá? Só até aqui. Já fiz a costura em toda a volta com um fio de linha para ficar bem delicado e não ficar grosseiro, né? E aqui fiz a abertura na parte de trás para poder fazer o enchimento com um palito, igual eu venho mostrando para vocês. Mudei até a câmera aqui de posição para poder mostrar para vocês como está realmente a cor do rosto da Moana. Porque dependendo da luz, né, da posição que eu tô mostrando aqui para vocês não estão conseguindo ver a cor real que está todo esse trabalho. Então, assim, eu trabalhei com as tintas
preta e a chocolate para fazer esse esfumado, né? Fiz a misturinha para achar esse tom. Fiz o chocolate aqui com a rosa chá aqui embaixo. Fiz a mesma misturinha que eu fiz aqui, passei aqui para dar um volume. Passei também aqui nas entradinhas do bigodinho chinês. Fiz aqui o esfumadinho com o salmão bebê aqui em cima do nariz. Esfumei com o dedo, né? Para poder ficar mais fluido. Depois eu vim com o rosa chá. Tirei o excesso, né, no feltro. E passei aqui na bochecha. Nas duas bochechinhas, passei aqui no centro do rosto, passei aqui também em volta da testa, aqui embaixo também do queixo. Pra vocês terem noção, olha a diferença. Aqui é a cor natural do feltro, né, que aqui vai entrar o cabelo, e aqui a cor com a tinta, só com o esfumado aqui do pincel, que aí eu consegui dar esse efeito coradinho no rosto da Moana. Pra fazer os detalhes pequenininhos, como os olhos, que eu vou mostrar agora pra vocês, eu venho aqui, ó, no meu estoque de retalhos tratados. Eu trato os meus retalhos com uma misturinha caseira, que é cola branca, uma colher de cola branca para 300 ml de água. Misturo, faço o leitinho e mergulho o feltro ali, né, na misturinha. Eu já até ensinei aqui no canal. Eu mergulho na misturinha, depois boto para secar na superfície plana, né, com um plástico. E aí, quando seca, eu pego, passo com ferro para poder deixar aqui dentro. E aí, preciso, eu venho aqui, ó, e só pego. E o feltro tratado, ele tem essa questão de estar durinho, tá vendo, ó? Aí eu consigo riscar o molde e cortar com precisão. Então, os detalhes pequenininhos, como os olhos, igual eu vou mostrar agora pra vocês, isso daqui facilita muito. Então, assim eu fiz com os olhinhos do Maui, os olhinhos da Moana, todos os olhinhos e os detalhes pequenininhos dos meus trabalhos eu pego aqui no meu saquinho dos feltros tratados. Então, façam também, isso aqui é uma diquinha muito boa. Então, façam também esse processo para quando vocês precisarem, você já tá tudo tratadinho aqui. No olhinho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro nesse detalhe aqui, que é a íris do olho. Eu vou usar sombra de maquiagem e tinta de tecido. Primeiro, a sombra de maquiagem, você precisa pegar uma que seja mais ou menos assim, ó, nesse tom amarelinho. Então, depositei aqui a sombrinha na parte de baixo, ficou bem clarinho, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou colar o detalhe preto aqui no meio do olho. E aí, com a tinta de tecido, eu misturei a tinta de tecido preta, com a chocolate, que ficou um tom bem escurinho. Aí eu vou esfumar aqui, pra tirar um pouco o excesso, e vou fazer uma sombra aqui na parte de cima. Vai passando sombra, fazendo uma meia-lua, escura em cima e claro embaixo. E agora eu venho com a caneta permanente preta, fazendo todo o contorno aqui, ó, da borda desse olho. Eu tô fazendo um contorno um pouquinho mais grosso do que o normal, porque o olho da Moana tem essa marca mais forte. Essa é a base dos olhinhos já cortadas no feltro tratado. Aqui, ó, elas se encaixam, tá vendo? Pontinha com pontinha. E assim é o design do olhinho. Você pode usar ele dessa forma, colocar o detalhe da íris do olho aqui, ou vocês podem incrementar colocando os cílios, olhem. Os cílios eu cortei aqui, ó, linha comum de costura, para poder colocar aqui e dar volume nesse olhar, colocando os cílios. Então, é só destacar essa parte preta, virar o olhinho, porque a base que fica entre os olhos é essa mais redondinha. A mais puxadinha fica pro canto. Então, eu vou virar assim, ó. E vou colar esses cílios aqui, em toda essa borda. Aí eu vou pegar a caneta permanente preta e vou passar rente aqui os cílios, pra poder dar um contorninho aqui, ó. Eu vou começar a cortar nesse cantinho e vou levando lá pro meio. Só que eu vou morrendo esse corte lá na frente, ó, até o início. Tá vendo só? Aí fica de acordo com o formato do olhinho. Vou colocar aqui, ó, no rostinho, só pra vocês irem se familiarizando com a montagem. O olhinho, tá vendo? Que o detalhe branquinho é do lado oposto. A sobrancelha é diferente, essa daqui é mais arqueada do que essa. Aí, eu vou posicionar tudo com alfinete e depois eu vou colar com cola quente. Ainda falta também colar as orelhas, ó. A orelha, ela é dublada, 2 vezes o mesmo formato do feltro. E aí, ó,
A posição é aqui, no cantinho, seguindo o formato aqui do gabarito do cabelo. Tá? Então, vamos fazer o cabelinho. Primeiramente, desfiar a lã. Já peguei na minha caixinha. Essa lã é pequenininha, tá? Eu vou deixar lá na lista de material a quantidade de metros que vem. Cortei todo o novelo nessas tirinhas de 50 centímetros cada uma. Vocês viram a manobra que eu fiz, né? Fui enrolando no dedo e fui fazendo a manobrinha até cortar tudo. Depois desfiei para poder ficar mais fininho, sabe? Então, o fio, ele fica bem mais sutil. Eu gravei essa parte de desfiar os fios para vocês verem como é satisfatório. Eu levei 1 hora desfiando todo aquele novelinho que eu mostrei para vocês. Então, é o suficiente para fazer o cabelo da Moana. Se prepara para desfiar muito cabelinho aí também, hein? Vamos preparar o cabelo que fica aqui na frente, ó. Ele vem desde aqui, desse cantinho, seguindo lá o gabarito, né? E vem até o outro canto. Vocês vão posicionar assim, depois vocês vão tirar e vão deixar nessa posição. Porque aí a gente vai colar o cabelinho aqui nessa parte interna. Aí eu vou pegar aqui o chumacinho de cabelo e eu vou colar em todo esse contorno interno dessa faixa da testa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O tamanho do fio que eu desfiei, ele é bem grandão. Então, pra fazer essa frente aqui, eu somente dividi. Ó, cortei aqui no meio e fiz essa faixa da frente. Tá? Então, não precisa usar o cabelo gigante aqui na frente, não. Só cortar no meio e fazer de um chumaço, eu fiz todo o contorno. Agora, eu vou pegar aqui o roxinho e vou posicionar aqui, ó, seguindo a marcação do rosto. Vou posicionar aqui e vou virar. Prestem atenção para poder não comprometer aqui a testa e não colocar muito para baixo, tá? Então, é seguindo o formato que eu coloquei lá no gabarito, para poder ficar com o rosto harmônico. Aí, eu vou por alfinete. Aí, aqui eu vou passar a cola bem rente a essa marcação, ó. Passei. Aí, eu vou e desço aqui o cabelo. Vou esperar esfriar nessa posição. E posicionar o cabelo. Levanta aqui pra ver se tá certinho. Colei aqui a faixa da testa, que aí fica bem rente aqui, ó, a costura na parte de cima. Aqui atrás, eu já vou pegar o cabelo, né, a base do cabelo da parte de trás. Eu vou passar cola só nessa parte de cima, só para poder segurar. E já vou colar as orelhinhas, passando um fio de cola na borda e posicionando bem aqui embaixo do finalzinho aqui do cabelo. Vou encaixar aqui, vou deixar ela projetada pra trás e não pra frente, tá? Então tomem cuidado com essa posição também, pra poder a sua orelha ficar bem harmônica. Próximo passo é aplicar a cabeça no corpo. Aqui eu primeiro vou posicionar a cabeça aqui em cima, só pra eu ver a altura que eu quero deixar o pescocinho aqui, ó. Deixa o pescocinho aí também, tá? Aí você vai virar aqui a cabeça junto com o corpo. E vai fazer uma marcaçãozinha. Aqui, ó. Faz uma marcação. E nessa marcação que a gente vai fazer uma pequena abertura. Fiz então aqui a abertura do pescoço. É bem pequeno mesmo, né? Porque o pescocinho, ele é fininho. Então, não precisa abrir com a tesoura até aqui em cima. Por quê? Tem o vincado dos olhos. E tem que tomar cuidado para não cortar essa linha, porque senão vai atrapalhar o vincado aqui, ó, que a gente fez anteriormente. Então, o que eu recomendo vocês? Dá uma aberturinha no feltro aqui em cima,
Ó, tá vendo? Que aí, esse palito, ele vai atravessar lá em cima e vai lá pra dentro da cabeça, na abertura que eu fiz, né, anteriormente do enchimento. E aí, essa cabeça já vai ficar aqui nessa posição. Vou voltar lá pra frente, vou ver se tá com a altura do pescocinho que eu deixei, ó. Eu quero que fique mais protuberante, então vou colocar nessa posição. Aí o próximo passo de você encontrar lá atrás a posição do palito, aí pode passar um pinguinho de cola quente aqui e voltar com a posição inicial da cabeça. Então, ó, aqui é o momento crucial para você deixar o pescocinho, a altura certinha, a posição que você quer. A cabeça, no caso a minha, eu vou deixar ela meio lateralizadinha assim, tá vendo? Aí eu vou esperar esfriar para poder seguir o próximo passo. Aí aqui eu peguei um chumacinho de fios, tá vendo? Vou dobrar ele aqui ao meio. No meio. Vou pegar essa plaquinha de papelão e vou colocar aqui, ó. Vou distribuir os fios em toda essa extensão. Então, não pode ser muito fio não, tá? Porque senão, na hora de colar isso aqui, os fios que estão aqui embaixo podem soltar. Então, tenta colocar uma quantidade considerável para que caiba aqui dentro dessa borda. Aí, vocês vão pegar aqui, ó. Primeiramente, essa primeira carreira, vocês vão posicionar assim, ó, bem rente aqui a essa borda do feltro, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou passar um fio de cola, aí eu vou posicionar a carreirinha de lã aqui. Empurrou, tirou o papelão, tá? Então, aqui você não mexe, espera esfriar um pouquinho. Enquanto isso, já pega a próxima carreirinha aqui de lã. Aí, aqui é só esperar esfriar a posição aqui, né, essa carreirinha seguinte. Enquanto isso, essa daqui já tá pronta. Já tá bem fria. Se puxar, não solta, ó. Tô puxando e não tá soltando. E assim ficou na parte de trás e na parte da frente. Aí, essa camada aqui, ó, da frente, vai encontrar com a de trás e vai ficar bem camufladinho, ó. Tá vendo? Essa técnica aqui, vocês podem usar para fazer o maui também, né? O maui eu fiz as tiras de feltro para fazer os apliques. Aqui a gente está aplicando o fio direto no couro cabeçudo da boneca. Olhem só, nessa parte de trás, só para vocês entenderem melhor, eu colhei, depois que eu fiz a parte da frente, colhei uma carreira aqui nessa lateral, ó, tá vendo? A carreira aqui na lateral, e depois fiz mais 3 aqui em cima do topo. 1, 2, 3. Aqui eu já até fiz, ó, eu peguei essa parte de baixo e colhei aqui, ó, nesse cocoroco careca. Por quê? Os 80 metros da lã, do novelo, deu certinho aqui na cabeça completa. Então, e também vai ficar muito volume se eu abrir outro novelo para poder completar aqui embaixo. Então, a gente vai usar o volume que já tem aqui e colar nessa carequinha, tá? Então, eu vou pegar, vou passar cola aqui nessa extensão, nessa parte aqui. Vou encostar uma camada. E com o papelão, eu vou apertar. Vai poder ficar bem seladinho. Ah, Monique, mas ficou a carequinha aqui ainda. Não tem problema, a gente vai pegar mais um chumacinho aqui da outra parte e vai colar pra cá, tá vendo? Então, é só ir completando os espaços pra poder não ficar nada sem cabelo. No topo aqui da costura, eu vou tampar também com a cola. Eu já separei aqui um chumaço da parte da frente e vou trazer pra trás. Tá vendo? Vou colar só aqui.
e depois isso aqui vai ficar tudo no lugar, tá? Então, a intenção aqui é tampar todos os espaços que tenha ficado na hora de aplicar as mechas. Ó, vou vir aqui e vou levar aqui pra trás. Isso aqui ainda vai continuar solto, ó. Vai continuar solto, porém tampando a carequinha aqui de cima. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E olhem só, gente, a moaninha descabelada, mas ela vai ficar bonitona já já. Cortei esse tantinho aqui, ó, do final aqui do cabelo, só pra poder entender como que eu vou fazer o processo do corte, dos cachos. Pra fazer os cachinhos, eu vou te dar duas opções pra você fazer ali a curvatura certinha do cachinho da Moana, que não é muito fechado, é um pouco mais aberto, mas a partir dessa dica aqui, vocês vão conseguir fazer o cachinho perfeito. Eu enrolei o papel alumínio fazendo um tubinho. E aí vocês conseguem ver que eu deixei a pontinha mais fina. Olhem só, tá vendo? Aqui nessa parte vai ser onde eu vou segurar para fazer o movimento. E aqui vai ser o local que eu vou concentrar os cachos. E a minha mão tá com a distância certa para poder o calor, né, a quentura desse papel alumínio não chegar na minha mão. E quando eu tirar o cachinho daqui, vai sair com facilidade por conta dessa ponta fina. E eu vou conseguir esfriar o cacho no efeito molinha. E vocês vão ver como que é. A outra dica que eu quero dar pra vocês é com usar a colher de pau. Essa daqui tem uma espessura bem legal, que dentro do tamanho que eu preciso, ó, ela é até um pouquinho mais grossa, mas dentro das alternativas para vocês fazerem os cachinhos, essa daqui é uma ótima opção. Então, vasculhe aí a sua gaveta da cozinha para você pegar uma colherzinha de pau para poder fazer esse processo, tá? Mas Monique, eu gostei mais de usar o papel alumínio. Pois bem, para fazer os cachinhos, você vai precisar do canudinho de alumínio que eu mostrei pra vocês ainda agora e uma prancha de cabelo. Dessa forma que eu vou ensinar pra vocês, os cachinhos ficam assim, ó, com uma curvatura bem bonita e ainda ficam macios na textura mesmo da própria lã. Essa forma que eu vou mostrar aqui pra vocês é extremamente tranquila de fazer. Olha, tem alguém aqui. Olha aqui a mãozinha de alguém mexendo aqui. Bom, tem um menininho aqui junto com a mamãe trabalhando. Pois bem, eu vou mostrar aqui, fazendo nessa mecha, eu pego essa quantidade. Não precisa ser muito, porque quanto mais fios, mais você acaba demorando com a prancha. Então, por isso que eu pego aqui, ó, essa quantidade em cada cachinho. E eu vou fazer os cachinhos somente no contorno da cabeça da Moana. Eu não vou fazer isso tudo aqui, porque se eu fizer vai demorar muito. Então, a intenção de fazer os cachinhos no contorno é fazer com que a gente consiga otimizar o nosso tempo. Então, por isso que eu vou fazer aqui embaixo, eu prendi o cabelo aqui em cima, né, pra fazer esse contorno aqui. Depois, eu vou fazer o contorno de cima e eu vou mostrar pra vocês. A forma do manuseio desse canudinho é o seguinte: vou segurar aqui na ponta, vou posicionar a outra extremidade pra baixo, vou enrolar a mechinha aqui, vou enrolar bem apertadinho, ó. Aí ficou assim, eu vou juntar essas voltinhas, deixar bem juntinhas. E aí, eu vou segurar, vou pegar a prancha. Essa prancha aqui é tão velha, mas ela serve para poder esquentar aqui e fazer a temperatura necessária para poder deixar essa lã no formato que eu preciso, ó. Aí aqui, vocês vão ver a manobra que eu faço. Eu passo a prancha, giro ela. A minha mão aqui tá parada, né, com o canudinho do alumínio. Só o que tá mexendo é a prancha, ó. Cuidado, porque conforme a gente vai passando a prancha, vai esquentando aqui. Então, a eficácia de usar o papel alumínio é essa, que o papel alumínio esquenta todos os fios. Então, ó, aqui eu vou fazer essas voltinhas, é bem rapidinho, ó. Fiz aqui, enquanto eu tava conversando com vocês. Vou descer essa lã, cuidado para não encostar aqui no papel alumínio. Tirei. E aí, ó, essa molinha tá quente, e aí eu vou deixar ela esfriar nessa posição assim, ó. Eu não vou esticar esse cacho, ele quente, para poder não comprometer a curvatura. Então, eu vou esfriar o cachinho nessa molinha e vou puxar. Olhem só, olhem essa curvatura. E aqui, depois que tá frio, eu faço o seguinte: eu vou desfiar esses fios assim, ó. Vou abrir o cachinho, abrir e vou fazer o próximo. Pegar uma mecha.
Olhem só essa bonitinha. Acabei de fazer aqui, ó, os cachinhos. Esses daqui da frente eu ainda não abri. Primeiro eu quero jogar eles pra trás e aí abrindo, né, conforme vou encorpando esses cachos nos fios de trás. O próximo passo agora é cortar esse cabelo. Então, o corte precisa fazer depois dos cachos. Porque aqui, ó, olhem como eles encolhem, né? Então, se eu cortasse antes de fazer os cachinhos, poderia dar alteração no comprimento do cabelo. Então, agora, eu vou tirar a presilha que eu prendi. Vou soltar esses cabelinhos aqui. Vou incorporar assim, ó. Dar uma sacudida. Vou jogar esses aqui pra trás. Vou cortar. Aí, depois de cortar o comprimento e tal, vai ficar com essa marcação quadrada. Aí lembra que eu mostrei pra vocês lá no cabelo do Maui, que eu virei a tesoura assim, ó, pra cima e fui tirando esse volume que fica nessa marcação. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, ó. Pronto, gente, olhem só como que fica depois do corte. Eu não sei vocês, mas eu já estou apaixonada. Tá ficando muito fofinha essa Moana. Aí, o que acontece? Os fios, como tem alguns que estão cacheados e outros não, ó, esse daqui, por exemplo, você pode pegar, fazer o cachinho só aqui nessa ponta, igual eu vou fazer. Faz o cachinho aqui nessa ponta. Aí, aqui atrás também ficou alguns muito aparentes, esses fios mais lisos, né, que não tem curvatura. Aí também faz aqui, ó, o rococózinho nessa área aqui. Então, agora a gente vai fazer o quê? Caracterizar esta bonequinha. Aqui eu vou mostrar pra vocês todos os processos já adiantados, vou explicar como que eu fiz e no decorrer de cada explicação eu vou mostrar como é o processo, tá? Por exemplo, vou começar mostrando aqui essa sainha, que é o forro do vestido. Esse forro eu usei a manta de juta. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. A gente compra assim, ó, ela é toda inteirinha. E aí o processo que eu fiz aqui foi desfiar essa mantinha para poder ficar com essa franjinha assim. O tamanho desse forro tem 22 centímetros por 9,5. Então, vocês vão cortar essa mantinha, vão desfiar e vocês vão fazer isso 2 vezes. Depois vão colar uma na outra para ficar bem cheinho. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa saia, que no geral se torna um vestido, né, gente? Então, eu comecei primeiro fazendo essa parte aqui, que é esse feltro, parecendo um vermelho bem fechado, sabe? Esse vermelho aqui, eu somente fiz a pintura aqui na borda. Essa pintura, para fazer essa pintura, eu usei a tinta rosa chá. Mais um tom de tinta, né, que vocês precisam ter aí nas coisinhas de vocês. Então, comprem a tinta rosa chá para poder fazer esse processo aqui também, toda a finalização da boneca, que eu já mostrei para vocês também usando essa tinta. Aí, para fazer essa pintura, eu usei o pincel, vocês vão ver, né, no passo a passo. O pincel, ele tem que ser retinho, pode ser qualquer pincelzinho assim, ó, esse daqui é da Tigre. E aí, eu comprei, acho que paguei 13 e pouco nele, e eu uso bastante, porque eu consigo fazer a pintura de forma precisa. E aí, no decorrer da pintura, eu sempre vou apertando assim, ó, a pontinha, para poder eu conseguir fazer a pintura de forma mais linear, mais certinha. Mas vocês podem também usar a ponta da agulha, e vocês vão ver como que é o mesmo processo, só que demora um pouco mais, então eu prefiro com o pincel. Depois que eu fiz, então, essa pintura, aí eu passei para essa daqui. Essa aqui de cima não tem segredo, ela é um pouco mais trabalhosa, tem a franjinha aqui embaixo, tem mais detalhes na pintura, mas vocês vão ver que não tem para criar pânico e achar que, não vou conseguir. Vai sim! Nessa parte aqui de cima, eu usei a tinta púrpura, essa aqui, ó, que é o mesmo tom do feltro, olha só que sorte. Essa tinta deu essa impressão que tudo isso aqui tá vazado, porque no vestidinho da Moana é um vazadinho, tudo vazadinho. E nas partes mais clarinhas, tá vendo? Nessa daqui e dentro dos quadrados, eu usei essa aqui, ó, que é o salmão bebê. O mesmo procedimento que eu fiz de pintura,
foi para poder seguir aqui essas linhas. E a outra parte da pintura que eu usei carimbo, eu mesma fiz os meus carimbinhos, e vocês vão ver que aqui na ponta tem alguns... Ih, a luz piscou. Tomara que não falte luz aqui na minha gravação, pelo amor de Deus. Aqui nessa bordinha eu fiz o carimbo de triângulo. E aqui nesses quadrados maiores eu fiz os carimbos de quadrado. E como que eu fiz? Eu peguei um palitinho simples e cortei o EVA. Colei aqui na bordinha com cola quente e fui fazendo o processo de carimbo. Muito fácil, gente. Aí também tem essa parte aqui, ó, das franjinhas, que eu trabalhei com a linha comum de costura. Fiz todas as franjinhas, cada chumacinho com 6 fios. Linha comum de costura, gente, essa daqui, ó. Essa linha aqui, ó. 6 fios. E depois eu fui juntando, fazendo o casamento de todas as franjinhas e com um nozinho. Desfiei a borda aqui pra virar tipo um tasselzinho, sabe? E aí ficou assim, gente, a franjinha é muito fácil também de fazer. Aí então, depois de fazer essa parte, a tinta secou toda, aí eu fiz a junção das duas. Posicionei uma com a outra aqui, ó, nessa bordinha, deixei alinhado aqui em cima. Aqui eu fiz um picote. Só que esse picote, ele não chega a aparecer aqui na frente, tá vendo? Ele aqui tem uma margenzinha aqui na parte superior. E eu colhei todos esses picotes na saia de baixo. Esses picotes, eles servem para quê? Para poder dar curvatura. Então, vocês vão fazer também o picote nessa parte, nessa borda, que tem esse pedaço de feltro a mais, de propósito, para poder fazer essa dobradura. E depois eu fiz os pinguinhos de cola aqui dentro, só para poder firmar e não soltar. Mas, ó, se eu passar a mão aqui dentro, eu vou ter essa abertura, mas tá fixo, as duas, estão fixas. Tem essa faixa também, que é da cintura. Aqui eu dobrei pra dentro, também fazendo picote, fazendo a dobradura, ó, fica bem rente. Essa dobradura é pra quê? Pra dar acabamento aqui na frente, só isso, tá? E deixar mais firme essa faixa. Então a saia, basicamente é isso, tá? Então vocês podem seguir o processo, fazer a pintura, fazer os recortes, fazer o picote e a montagem para poder a gente seguir o próximo passo. Essas são as partes que compõem o lado superior do vestido. Vou começar aqui mostrando a faixa principal, né, que fica por baixo, que é maior, tá vendo? Na verdade, são duas partes. Aqui que eu já costurei, né, mas vocês conseguem ver que tem o bordado não, a pintura aqui nessa borda. A pintura é o mesmo processo. Eu usei essa tinta aqui, ó, a cor amarelo pêssego. Então, vocês fiquem atentos lá na lista de material, que eu vou indicar pra vocês todos os códigos das tintas pra vocês comprarem certinho. E aí, com a referência aqui da aula, vocês vão saber qual cor a gente vai usar no processo específico. Então, ó, fiz a pintura com o mesmo processo do pincel, fazendo o carimbinho, né, fazendo a curvinha aqui das flores, tudo seguindo o gabarito do molde, que eu furei, né, todos os gabaritos eu furo com a agulha, passo pro molde, pro feltro, usando a caneta que apaga com calor, tá? E aí depois que eu fiz esse daqui, eu costurei os dois lados. E lá no molde vai ter a indicação do lado da costura, porque não é, se vocês costurarem o lado errado, não vai encaixar bonitinho. Então tem que ser do lado da indicação da costura, tá? Porque isso aqui vai envolver o corpo da Moana e a gente vai costurar o outro lado, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, depois de mostrar essa daqui, eu vou mostrar essa, que é a faixa número 2. Que ela também são duas partes, só que não precisa colar nem nada, é só posicionar uma na outra. A única que tem pintura é a da frente, né? Tem uma pintura bem pouquinho aqui, também com o amarelo pêssego. E aqui na borda eu fiz o caseado com esse estilo aqui bem bonito, ó. Vocês estão conseguindo ver. Então, o caseado basicamente é uma casa sem pérola, a próxima casa com pérola. Uma casa sem, outra casa com. Uma casa sem, outra casa com. Então, esse é o esquema. Vocês vão fazer a costura do caseado. Na próxima, vocês vão introduzir a miçanga, a pérola, né, no caseado, para poder ela ficar já acoplada aqui na costura. Aí, eu fiz, né, de um canto a outro o caseado. Quando chegou aqui na ponta, sobrou a margem da linha. E a linha que eu usei foi essa daqui, ó, que é bem grossinha. Ela é de bordado. Essa daqui é um tom até muito mais escuro. Eu queria ter usado um tom mais claro, mas o que eu tinha era essa, então eu usei essa. Aí eu fiz, então, o caseado com a pérola. Quando chegou aqui na borda, eu voltei
com essas voltinhas, tá vendo? Com esses bolhadinhos aqui, com a própria linha. Eu não fiz o arremate. Eu voltei entre um caseado e outro, tá certo? E aí depois eu fiz a colagem aqui atrás, ó. Só para poder firmar essas voltinhas e elas não soltarem, né, e afrouxarem conforme o manuseio. Então, essa parte aqui é só isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês essas duas partes aqui, que a única coisa que é diferente, né, tem essa bordinha aqui felpudinha, tá? Vou mostrar aqui essa daqui primeiro. Essa daqui eu fiz a pintura, né, na parte da frente. Aqui são duas vezes o feltro bege palha, ó. 2 vezes o feltro bege palha, fiz a pintura em uma das partes, ó, na parte da frente. Essa daqui também, tem 2 vezes o bege palha aqui, tá? Aí, fiz a pintura. A pintura aqui, vocês conseguem ver que tá um tom diferente aqui, ó, nessa parte aqui. Fiz também aqui no cantinho, mas o principal é aqui na frente. Por quê? É pra seguir exatamente a referência da Moana, né, do vestido dela. Então, eu fiz a misturinha com a tinta chocolate e o amarelo pêssego, tá? Eu fiz a misturinha, usei o pincel da mesma forma fazendo a pintura, seguindo ali as linhas que eu passei do gabarito para o feltro. Aí, fiz o caseadinho aqui em volta, igual, né, eu falei pra vocês, que é uma pérola sim, uma pérola não, até chegar na outra ponta e depois é só voltar dando essas voltinhas, fazendo esse detalhe que é igualzinho ao do vestido da Moana. Aqui também, né, segui também fazendo o caseado. Essa borda vermelha aqui, que é o mesmo tom aqui desse feltro, que depois que eu colhei a borda aqui atrás, ó, colhei aqui, colhei na frente, eu vim com a pontinha da agulha desfiando esse feltro para ele ficar felpudinho assim. Olhem só como que dá um resultado bem legal, tá vendo? Fica bem fofinho. Então, eu repeti o mesmo processo nas duas partes. Aqui na alça, eu fiz a pintura somente com a tinta amarelo pêssego, tá bom, gente? Então, agora, com essas... são 4 partes, né? 4 partes prontas, eu vou mostrar pra vocês como eu aplico na Moana, tá? Então, primeiramente, essa daqui, depois essa, que vai envolver, aí vem essa daqui por cima e a alça, tá bom? Aí, o vestido basicamente é isso. O forro, a saia e a parte superior. Eu quero chamar a sua atenção para este colar aqui. Esse colar que vai ter lá no molde também um tamanho, uma versão maior para vocês fazerem os colares, para vocês venderem junto com a boneca. Os colares pra gente usar. Eu vou fazer também pra mim. Quem me segue lá no Instagram vai acompanhar esse processo que eu vou mostrar tudinho lá. Depois eu vou deixar nos destaques. A luz tá piscando toda hora, hein? Pelo amor de Deus, não falta luz, que eu preciso postar esse vídeo. Aí depois, então, vocês vão poder fazer essas duas versões de colar. O miniatura pra Moana e o maior pra pessoa, pra criança que seja, né? Então, gente, o processo desse colar, muito simples. Eu usei 2 fios da mesma linha que eu usei no vestido, pra fazer o caseado, né? Usei dois fios no tamanho de 40 centímetros. Aí, eu fiz 2 nozinhos no meio. Coloquei dois tamanhos de pérola, um menorzinho e um médio. Depois que eu fiz as amarrações, né, vou mostrar com detalhes pra vocês, deixando essa bordinha aqui embaixo, é muito importante deixar essa bordinha. Aí depois que eu fiz, deixei essa margem aqui, não corta ainda. Aí fui e passei pro outro lado, usei fita durex pra poder ficar bem firme, né, e não atrapalhar no posicionamento aqui dos intervalos. Então, fiz todos os intervalos assim, fiz esse pingente aqui, né, com a abertura aqui, que aqui dentro tem a estrelinha. Olhem só, gente, que fofura! A estrelinha foi a irmãzinha da Moana que deu pra ela no filme. Vocês vão precisar assistir o filme pra entender, hein? Aí depois que eu entendi todo o sentido, que não era mais o coração de Tefiti, né? Porque no primeiro filme ela colocou o coração lá na Tefiti, ficou tudo bem. Agora na nova aventura, ela vai precisar dessa estrelinha para ter força. E aí, então, para fazer essa conchinha aqui, eu usei o EVA. Usei o EVA azul e fiz essa curvatura usando o ferro de passar. E aí vocês vão ver no processo que o ferro de passar, ele dá
passa o calor para a borracha, né, pro EVA, e faz essa curvatura, fica parecendo um biscoitinho de fandangos. E aí eu fiz o mesmo processo. Uma das partes ficou um pouquinho maior. Aí eu fiz, né, refilei, depois voltei pro ferro para poder ele dar o acabamento e as bordas ficarem se encaixando, né. Aí depois eu fiz a gravura fazendo com a pontinha da agulha aqui em cima. Pintei com tinta de tecido branca, se você tiver tinta PVA também dá certo. Pintei aqui embaixo, para poder ficar com esse efeito marmorizado, eu usei a tinta de tecido azul turquesa. Só que é bem pouquinho, coloquei na ponta do dedo junto com um pouquinho de tinta branca e fui dando batidinhas e ficou um efeito muito legal. Pessoalmente tá muito bonito, aí não sei no vídeo como que tá aparecendo para vocês. Depois, para finalizar, usei uma agulha para poder segurar a conchinha, né? E eu consegui passar a base para poder dar esse efeito de verniz. Se você tiver verniz mesmo, pode usar. No caso, eu usei o esmalte, porque é o que eu tinha aqui. Não interferiu na pintura, porque eu fiz o verniz com a tinta já seca, que seca bem rapidinho. Então, eu fiz todo esse processo, né, de pintura, de verniz, e finalizei colocando a estrelinha aqui dentro. Não cortei essa borda, essa tira aqui, porque eu vou cortar só depois que eu colocar no pescocinho da Moana, tá bom? Agora, voltando no colar da versão maior se vocês quiserem fazer. As únicas duas coisas que vão mudar, vocês vão precisar procurar um cordãozinho mais grosso para poder, né, não ficar tão desproporcional. Se você for fazer com essa tirinha aqui, não vai ficar muito mirrado, né? O pingente grande com as miçanguinhas grandes e a linha fina. Então, vocês vão precisar comprar um cordãozinho mais grosso, tá? E também a miçanga, colocar uma miçanguinha maior, para poder também ficar fazendo harmonia com um pingente maior, tá bom? Para fazer o remo, eu comecei cortando o papelão, usei o estilete e tesoura para poder deixar tudo alinhadinho. Depois, colei as 3 partes que compõem o remo, usando a cola quente. Para as bordas não ficarem retas, eu amassei todo o cabo, passei também na quina da mesa para poder raspar o papelão e deixar tudo redondinho. Antes de colar as 2 partes do feltro na base do papelão, eu fiz a pintura da gravura. Usei a tinta de tecido amarelo pêssego e com um pincel reto de precisão, fiz todo o contorno dos desenhos. Depois que a tinta secou, aí sim eu peguei a base do papelão junto com o feltro da frente. Primeiro, fiz a colagem da ponta que tem a extensão do cabo, vincando os cantos para dar o volume nessa parte. E na parte da pá do remo, passei cola de silicone líquida, espalhei bem, depois passei o dedo para poder não ficar nenhuma pelota de cola depois que a gente colar o feltro. Daí então só fiz alisar essa parte do feltro ali na base. No cabo, usei a cola quente em toda a extensão, colei o feltro, deixando tudo esticadinho, e depois eu repeti o mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês do outro lado do remo. Agora sim, vamos para a costura. Usei o ponto caseado em toda a borda, usei 2 fios de linha no mesmo tom do feltro, para poder ficar bem camuflado. Peguei o ferro de passar, coloquei na temperatura de nylon e esfreguei em toda a costura do caseado. Selei com fogo e olhem só, gente, como fica tudo lisinho e um acabamento bem legal. Eu vou deixar lá no molde esse esqueminha aqui, ó, de montagem do olho, para vocês conseguirem montar a expressão do olhar dela. Eu alfinetei tudo, eu vou passar cola em todos os detalhes e deixando tudo fixado, ó. E aí vocês vão precisar reparar no seguinte, vocês vão encontrar ponta com ponta, ó, aqui na lateral. Botei na lateral para ficar uma melhor visualização, mas pode ser para trás, indiferente.
Aí, ó, as duas partes se encontram, tá certo? Mas aí, ó, o posicionamento dessa barra aqui, do forro, fica abaixo do cós aqui do shortinho. Então, aqui eu vou passar cola, vou segurar, vou passar cola na borda dele. Pra poder isso aqui não descer depois da saia aplicada. Ó, colei aqui, vou colar também aqui na parte de trás. E aqui nas pontas eu vou passar uma cola pra poder as duas ficarem juntas. E olhem só como que fica, tá vendo? Fica na altura certinha. Ah, eu não falei da tornozeleira dela, né? Que isso, gente, esqueci. Olhem só, as mesmas franjinhas que desfia esse forro, eu colei aqui na tirinha de feltro. Seguindo a referência da Moana, tem miçanguinhas, tem conchinha de búzio, só que aqui a gente não tem como colocar tudo isso, né? Então eu coloquei só uma tirinha de feltro e coloquei aqui as franjinhas da mesma juta, tá bom? Fui colando tudo com cola quente. Eu ainda nem colei ela toda, ó, vou até tirar aqui pra vocês conseguirem ver. Olhem só como é que é a colagem aqui, tá vendo? Depois eu só vim aqui e coloquei com alfinete. Mas é bem abaixo, tá? Não é muito em cima, não. É até aqui nesse limite do pezinho dela. Vamos agora colocar essa parte aqui do vestido, aqui do busto. Ó, o caseado tá aqui, certo? Então, eu vou encaixar aqui, bem aqui nessa voltinha da cintura. E vou levar essas duas bordinhas aqui pra cá, ó, bem próximo da costura do corpinho. Aí eu vou passar um caseadinho bem aqui, ó, nessa junção, tá? Já separei aqui 2 fios de linha. Vou aproveitar e vou mostrar logo essa parte aqui, como que faz a fixação. É só com cola, tá? Então aqui, vocês vão reparar que o formato da pintura, ela vai descendo. Então aqui que é a posição pra gente encaixar. E essa voltinha aqui em cima também vai indicar a bordinha aqui em cima, ó. Tá vendo? Não é assim, que aí vai ficar faltando aqui em cima. Então você vai posicionar aqui no meio do busto e vai levar lá pra trás. Aí aqui, ó, vai seguindo a linha da borda e vai chegar aqui atrás, tá vendo? Então aqui eu já vou passar um pinguinho de cola. Vou passar cola aqui nessa parte e depois eu vou passar aqui também, ó. Que como eu não fiz nenhum sistema de dublagem, então eu vou já fazer a colagem dessas duas partes. Ó, aqui, vou levantar, vou passar cola aqui. A próxima é essa parte aqui, ó. Eu vou posicionar essa borda aqui nesse canto. Vou fazer o mesmo esquema. Vou levar essa daqui lá pra trás. E vocês vão precisar fazer um pouquinho mais de pressão pra poder as bordas elas se encaixarem, tá? Tenta não deixar aparecer essa parte aqui, tá vendo? Das camadas de baixo. Aí você coloca um pouquinho acima para poder esconder, aí ficar um acabamento bem bonito. Depois que você ajustar essa aqui da frente, aí você vai passar só um pinguinho de cola, só um pinguinho, tá? Para poder deixar fixo aqui, porque não pode passar cola aqui em cima não, porque ainda vai vir a alça, tá? Assim ficou a costura. Não tem problema se você continuar com a mesma linha aqui, tá? Porque vai entrar agora o bracinho nesse cantinho. Olhem só como que tampa, tá vendo? Então, eu vou passar cola aqui e vou fixar esse bracinho. Pronto, introduzi aqui essa parte da frente dentro dessa bordinha. Aí eu vou passar cola aqui atrás, só um pinguinho, só para poder fixar a alça aqui. Aí eu vou voltar com o posicionamento inicial. Pronto, eu vou esperar esfriar e eu vou repetir o mesmo processo aqui na parte de trás. Um pouquinho de cola
vou descer essa ponta aqui, que dá certinho aqui dentro, ó. Vou descer aqui. Olhem só, eu passei um fiozinho de cola quente aqui, nessa altura dessa borda, e apertei e esperei esfriar. Pra quê? Pra poder ficar mais rente ao corpo, mais o nível, né, igual, e não atrapalhar agora na hora da colocação do colar, tá bom? Então, aqui eu vou pegar, vou amarrar essas cordinhas aqui na parte de trás, deixando o colar nessa altura, assim, tá vendo? Cortei aqui, ó, o excesso da linha, fiz um nozinho e o colar tá na posição certinha, tá vendo? Bem na altura dessa borda. Posicionei aqui essa parte da saia e fazer a junção do vestido. Eu primeiro envolvi o corpo, né, com a saia colocando aqui na parte de trás. E aí, ó, eu puxei essa ponta pra cá, pra frente. E aí ela fica bem centralizada, essa ponta, na cintura. E aí aqui embaixo fica sobrando, ó, essa juta, tá tudo certo. Essa daqui, aí eu vou vir, vou puxar puxar bem, aí fica bem justinho aqui na parte de trás. E vou trazer ela pra cá. Aí ela envolve toda a cintura, tá? Só que não é simplesmente só colar isso. A gente vai segurar essa posição, vai enfiar essa ponta aqui dentro. Se você tiver passado cola, é só passar o biquinho da pistola pra poder encaixar essa parte aqui, ó. Então, você vai, posiciona aqui essa, levanta, como se estivesse fazendo aquele envelope de carta, ó. Encaixou aqui. E aí, ajeita aqui na ponta. E é isso, gente. Essa é a posição. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar cola, vai tirar, né? E vai colar aqui, pra poder você não perder esse esquema. Vou passar cola só aqui na frente, por enquanto. Vou ajustar aqui essa borda. Para finalizar essa parte aqui da saia, é a hora de colocar a faixa da cintura. Então, eu vou começar aqui de trás, ó, vou colocar só para fazer o alinhamento inicial e vou trazer aqui, ó, dá certinho o encaixe das duas pontas. Uma fica sobre a outra. Só que antes de colar essas duas pontas, eu vou precisar que você faça o seguinte, ó. Você vem aqui, não solta aqui esse posicionamento. Aí, você vem, passa um fio de cola aqui e posiciona. Tem que ficar bem, deixar uma berolinha aqui em cima. Ó, passa mais um fiozinho de cola e dá a volta. Sempre deixando aqui, ó, essa bordinha da saia de baixo. Passa um fio aqui, dá a volta. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode cortar as duas partes bem rente e fazer um caseadinho. Ou você pode colar uma sobre a outra, assim como eu vou fazer. Pronto, aproveitei e já colei aqui, ó, a tornozeleira dela. Aproveitar e finalizar toda essa parte aqui de baixo da saia e do pezinho. Aí agora só falta colocar o remo. Você pode colocar assim, ó, pra cima ou pra baixo também, que eu já vi foto da Moana com remo pra baixo. Eu acho que eu vou deixar pra cima mesmo. Vou deixar pra cima. Aí eu vou colar aqui na mãozinha. Aí depois eu vou colar essa mãozinha aqui também, ó, segurando a cintura. E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado do resultado final da Moana. Deixe aqui nos comentários o que você achou. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!